Fala pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula da Maratona do Cabeleireiro Vencedor, que é um evento da minha metodologia para um profissional de beleza ter sucesso na sua carreira, sair de ser um cabeleireiro padrão, que é aquele cabeleireiro que não tem cliente, que tecnicamente é fraco, não tem confiança e segurança no próprio trabalho, não sabe divulgar o seu trabalho, a ser um profissional que tem sucesso, um reconhecimento das pessoas, das suas clientes e principalmente uma prosperidade financeira com o seu trabalho. Essa é a nossa terceira aula desse método. Lembrando que para quem não assistiu às outras aulas, em algum lugar aqui da tela tem um link da primeira aula, segunda, essa é a terceira, então recomendo antes de assistir essa, assistirem a primeira aula, a segunda aula e depois a terceira. Hoje eu vou falar para vocês vou pôr a mão na massa, né, gente? Agora chegou a hora de encostar no cabelo ali, mostrar para vocês realmente uma aula mão na massa e de um procedimento que é muito lucrativo para os salões de beleza. Qual é esse procedimento? Iluminações, cor. E como eu já falei antes, o mercado brasileiro cresceu muito em cor de cabelo. Há anos atrás, 15, 20 anos, uma mulher antes dos 40 não fazia cor. E hoje a média da brasileira, que era de 40 anos, baixou para 18. Então ele é um serviço muito procurado. Mulheres querendo ficar loiras e mulheres morenas querendo ter aquela iluminação natural. E isso é muito significativo no faturamento de qualquer profissional de beleza. Então nessa aula mão na massa, eu vou mostrar para vocês todos os segredos de como iluminar um cabelo com perfeição. E é um processo passo a passo. Você tem que aprender a visualizar o ponto que você deseja ali colocar aquela cor. Então eu digo que não é você trabalhar de uma forma cega. Existe a diferença entre colorista e descolorista. O que é um descolorista? É aquela pessoa que pega o papel alumínio, coloca pó descolorante, vai guardando todos totalmente cego, não sabe para onde vai, aonde quer chegar. Então realmente trabalha de uma forma que não entende ali um fundo de clareamento, aonde ele está colocando aquela iluminação, se para aquela cliente é interessante o clareamento ali ou cá, enfim, trabalha cego. Desfia o cabelo, coloca papel alumínio e deixa clarear. E tem o colorista. O colorista é que sabe todo ponto do processo, cor, forma correta de aplicar produto, montar. Então hoje que eu vou mostrar para vocês nesse curso Mão na Massa é esse passo a passo. Desde como você dividir o cabelo da forma correta, você preparar o produto, então, ou seja, uma textura ideal para você fazer essa aplicação, você aplicar da forma correta, onde você separa, qual mecha você pega, qual mecha você deixa de fora, para aí sim você conseguir uma cor bonita, sem marcas, um cabelo realmente que chame a atenção das pessoas, que a cliente fique muito feliz e, consequentemente, aquele cabelo maravilhoso vai te proporcionar a fidelidade daquela cliente que fez e, principalmente, indicação de novas clientes. E por que a gente chegou nesse momento e só agora vai ter a mão na massa? Como eu falei para vocês nos 3 passos, a técnica ela é fundamental para um trabalho consistente. Ou seja, você precisa saber uma boa técnica e dominar essa técnica para você ter um resultado bacana e com segurança, sabendo o que você está fazendo. Então, muitas pessoas me perguntam, poxa, Rodrigo, como que eu vou treinar? Eu vou treinar em cliente, eu vou pegar pessoas, eu tenho medo ali de quebrar um cabelo, de manchar um cabelo. Então, gente, é muito simples e eu vou mostrar para vocês. A nossa modelo de hoje, eu até batizei de Vanessa, viu, gente? Uma boneca que você encontra aí de uma forma na internet, você encontra em perfumarias, então é muito fácil você conseguir um tripé e uma cabeça de verdade para você treinar tudo isso passo a passo, para quando chegar uma cliente no seu salão, você está totalmente seguro e sabendo o que você está fazendo. Mas antes da gente viajar para o salão e começar o trabalho lá com a Vanessa, que é a nossa modelo, eu queria falar para vocês que o nosso próximo encontro, eu vou abrir as vagas para a minha certificação do Cabeleireiro Vencedor, onde eu vou te dar com muito mais detalhes todas as ferramentas técnicas, estratégicas de atendimento para você deixar de ser um cabeleireiro comum e ser um cabeleireiro vencedor de sucesso com muita cliente, tendo seu trabalho muito mais valorizado. E além de todo esse conteúdo, você vai ser certificado por mim, que com certeza essa certificação vai abrir muitas portas para você na sua carreira e no seu trabalho. E se você se interessou pela minha certificação, eu vou explicar melhor para vocês como funciona no final desse vídeo. Mas antes disso, vamos para o salão, mão na massa. Então hoje a nossa aula vai ser bem bacana, passo a passo, e eu tenho certeza que todos que estão assistindo hoje
vão sair muito melhor tecnicamente, sabendo o que está fazendo, que eu acho que isso é muito importante, e isso eu vou falar para vocês hoje. Estou aqui com a nossa modelo, que eu vou batizar ela, qual o nome, Luquinhas? Vanessa, né? Vanessa. Estamos aqui com a Vanessa, nossa boneca aqui, e ela vai ser nossa modelo de hoje. E eu vou mostrar para vocês algo que parece simples, mas é o que define o seu resultado. O que eu percebo, muitos profissionais na hora de executar um processo de iluminação, eu falo sempre que é importante você saber ter uma técnica precisa para você conseguir expressar o resultado, mas também saber o que você está fazendo. E o que eu percebo em cor de cabelo, muitos profissionais, quando pegam uma cliente, acabam primeiro não pensando aonde ele deseja colocar aquela iluminação. Então, como assim? Rodrigo, como assim? Não pensa onde vai colocar a iluminação. Trabalha no automático e vai ver só o resultado seco. O que eu quero dizer com isso? Pega mechas, eriça, põe em pó, eriça, coloca pó descolorante e não sabe exatamente o que está fazendo, sabe a altura de tom. Aí é o que eu sempre falo da diferença do colorista e do descolorista. O descolorista, ele aprende a descolorir cabelo. O colorista, ele entende tom de pele e aonde ele vai colocar a iluminação no ponto certo. Colorista e descolorista. Então o descolorista, ele faz o quê? Eriça todo o cabelo, coloca pó descolorante no papel alumínio, deixa dar o tom. Muitos deles não sabem nem controlar a altura de tom. Por uma morena, deixa aquele tom branco, loiro, enxágua quando está todo loirinho, branquinho, e acha que isso é fazer cor, e não é. Então o que eu vou mostrar para vocês hoje é como pensar antes de fazer a iluminação, que é um fator importante. Isso depende muito da tonalidade de pele da tua cliente, se você deseja um pouco de contraste ou não, e a forma de aplicar o produto, que também determina o resultado. Tem pessoas que acham que para tirar marca de iluminação tem que esfumar somente a raiz. E o esfumado de raiz, eu falo que ele é um acabamento. Ele não é um processo para você corrigir cabelo manchado. Dá também? Sim. Com uma boa técnica de esfumado, você corrige uma mancha. Porém, a ideia de você iluminar uma cliente não é você manchar um cabelo, marcar esse cabelo para depois apagar. Se você já consegue fazer um processo de iluminação bacana, sem marcas e com um efeito bonito, você usa a técnica de esfumado de raiz somente para dar acabamento, não para fazer correção de cor depois de um trabalho que você acabou de fazer. Então acho que a grande sacada é você saber o que você está fazendo e ter conhecimento. Então vamos lá. Estou aqui com a Vanessinha, mas antes disso eu vou começar com a preparação do produto. Então, divisão. Antes do produto, acho que eu vou falar da divisão de cabelo. O que eu tento fazer? Quando eu vou iluminar uma cliente, primeira coisa que eu fico atento, tonalidade da pele. Então, se ela é uma mulher loira, eu vejo se ela tem uma base mais clara, se a sobrancelha dela é mais escura, se ela tem a pele clara ou se ela é morena, ou seja, o loiro ele tem várias temperaturas. Então, você tem aquele loiro perolado, que é um loiro branco, você tem um loiro mais dourado, você tem aquele caramelo, que ele é um loiro, na verdade, o doce de leite, ele é um loiro puxado para um chocolate, ele tem aquele tom mais amendoado. Então, o que é importante? Na hora de você colocar a iluminação, primeiro ver tonalidade de pele e sobrancelha. Segundo, aonde eu quero acender essa iluminação? Poxa, eu quero um trabalho com uma raiz mais natural. Poxa, eu quero um trabalho com as pontas mais acesas e somente um contorno. Eu quero um trabalho com uma iluminação bem acesa na raiz, com as pontas mais claras ainda. Poxa, eu quero um trabalho de iluminação mais monocromático, um tom mais igual. Então isso depende muito da forma que você deseja colocar essa iluminação. Então geralmente quando eu vou fazer um processo de luzes, o que eu faço? Primeira coisa, eu separo o cabelo de trás e da frente. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar aqui mecha a mecha, ó. Óbvio que aqui é uma boneca, né? Não tem um nascimento natural, mas o que você percebe, ó, se aqui fosse uma cliente real, o que acontece? Esse cabelo ele joga um pouquinho para cada lado. Então eu sempre digo que roda-moinho, você não briga com ele. Nascimento, o que você brigar, você vai perder. Porque é o nascimento natural da pessoa. Então eu gosto muito de jogar o cabelo para trás. E como que você descobre o nascimento natural de cada pessoa? Você vai pentear o cabelo todo para trás. Deixa aqui, ó. Você vai pentear o cabelo, óbvio, aqui, ó. É um nascimento mais travado porque é uma boneca. Mas se você pentear o cabelo de uma cliente para trás e deixar ele abrir, ele naturalmente vai cair na forma que no dia a dia tem clientes que caem no meio, tem clientes que caem para o lado, enfim. Então o que eu vou fazer? Separar o cabelo
no caimento natural e orelha-orelha. Eu vou mostrar o que seria o orelha-orelha. Vou virar aqui para vocês, ó. O orelha-orelha seria do roda-moinho, tá? Do roda-moinho de trás em cima para separar a parte da frente de trás. Então, geralmente, as divisões de iluminações, como que eu faço? Dessa forma, ó. Eu coloco do topo, orelha-orelha e separo a parte da frente de trás. Eu não costumo firular muito na minha divisão. Eu, quando vou tanto para o meu corte quanto para minhas iluminações, eu não costumo fazer divisões difíceis, porque eu acho que assim você não precisa trabalhar de uma forma difícil para conseguir um resultado bacana. É possível você trabalhar de uma forma simples e ter um resultado incrível. Então, separa o nascimento natural da parte de trás. E aí, quando eu falo que você precisa pensar na hora de iluminar, como assim, Rodrigo? Vou manter essa raiz mais natural? Rodrigo, vou acender um contorno? Legal, eu vou acender esse contorno. Minha cliente faz rabo de cavalo? Olha que pergunta curiosa. O contorno, que está super na moda. Você tem várias formas de fazer o contorno. Você pode fazer um contorno mais delicado e você pode fazer um contorno mais forte. Aquele contorno mais grosso, se é uma cliente que só usa o cabelo solto, perfeito. Mas se é uma cliente que faz um rabo de cavalo, ela pode ficar com aquela frente muito marcada. Então, muitas vezes, é importante você também falar para sua cliente, não somente fazer um contorno, entender o dia a dia dela. Se ela prende, se ela usa muito rabo de cavalo, se ela faz babyliss, se ela usa ele mais liso. Então você entender também o comportamento da sua cliente, além de análise da pele, do cabelo, da sobrancelha, também é importante como ela vai usar o cabelo no dia a dia. É importante na hora de você pensar para iluminar. Então, minha divisão lateral, orelha-orelha, para separar a parte de trás e a da frente. Agora vamos ao pó descolorante. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Para mostrar a textura para vocês. Aqui eu vou usar um OX de 20, mas na verdade aqui não reparem no OX, porque na verdade eu só quero mostrar a textura para vocês. Então eu vou colocar o pó descolorante, pó. Aqui no caso eu vou colocar um OX de 20. Eu não costumo trabalhar, gente, tem pessoas que trabalham com peso, né? De OX e pó. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com textura. Por que com textura? O pó muito duro, você corre o risco dele secar e não clarear o que você deseja, principalmente, né, quando você aplica na raiz. Então, às vezes, você prepara um pó tão duro que para um retoque de raiz, ele acaba secando. Um pó muito mole, você corre o risco dele descer, escorrer e manchar. Então, principalmente para aquela cliente que faz um reflexo mais costurado, que gosta de um retoque na raiz. Então, se você aplica um pó muito mole, o que ele pode fazer? Descer, principalmente quem mora em lugares quentes aqui do Brasil. Então, a temperatura pode escorrer com pó descolorante muito mole e você tem um problema. Então, como que eu faço? Eu gosto de uma textura aqui, ó, que é uma textura cremosa, ao mesmo tempo firme, ó. Ele cai suavemente, ó. Ó. Suavemente. Aqui eu tenho textura boa para esfumar um cabelo na hora da aplicação do meu pó e também tenho uma textura firme para depositar na raiz e travar bem com papel alumínio. O papel que particularmente eu gosto de utilizar, esse alumínio, não tem muito mistério, ele é um pó que tem, ele é um papel que tem uma textura um pouco endurecida, então o que é o legal dele? Quando eu fecho, ó, ele me dá firmeza. O pó muito mole, quando você vai aplicar, ele fica muito molengão. Esse aqui, o que é legal? Quando eu travo no cabelo, eu já tenho a própria firmeza da dureza do meu pó. Então essa firmeza, ele já me apoia como se fosse uma plaquete. Isso é muito legal. Eu tenho o próprio apoio dessa densidade do papel. Ele é durinho, ó. Então ele já cria como se fosse uma plaquete de alumínio. E aqui eu consigo esfumar e ter essa firmeza. E quando você dobra, ó, ele já trava. Então esse é um papel que eu particularmente, Rodrigo, gosto muito de trabalhar com ele. Eu não gosto, aí é uma particularidade daquele papel que parece de alumínio de cozinha, que é muito mole. Eu não gosto de colocar plaquete embaixo, eu acho que você só tem 2 trabalhos, sendo que aqui você já tem um apoio. Então vamos lá. Tenho o apoio, tendo o pó na textura bacana. Presilha. Essa presilha eu gosto muito dela. Eu vou explicar por que ela tem uma função. Então, geralmente, no salão, quando, no meu caso, eu tenho uma equipe com
11 coloristas na minha equipe. Então, trabalho eu e 11 coloristas me dando o apoio. Então, geralmente, o que é legal? Eles têm, por ser uma equipe grande, eles têm a questão de um ajudar o outro. A gente até vai falar disso, de você ter de formar uma equipe para você otimizar e conseguir trabalhar em maior escala, atender mais clientes. Mas muitas vezes no salão chega algum momento que você não tem ninguém para te ajudar, ou para você que está assistindo o nosso curso e trabalha sozinho, sem assistente. Então, essa presilha, ela é muito boa, ela é como se fosse um jacarezinho. Ó. Vocês vão entender o que ela faz depois, por que ela é bacana. Então vamos lá. O que é importante na hora que eu vou começar essa iluminação? Então imagina que eu vou... Primeira coisa, ó, dividir, peguei uma mecha de cabelo. O que causa o efeito de iluminação sem marcas? Você pegar a mesma quantidade de cabelo. Eu particularmente, eu não gosto de fazer divisões em zigue-zague, por quê? Quando você pega em zigue-zague uma mecha, você faz isso aqui, ó. Você acaba tendo mais quantidade e menos quantidade em algumas lâminas. A não ser que o efeito que você deseje seja com marquinhas. Eu quero umas mechas mais acesas. Então você dividir em zigue-zague, quando você pegar um cabelo aqui, você tem pontos com mais cabelo e pontos com menos cabelo. Se é o efeito desejado, perfeito, tá certo. Rodrigo, eu quero um efeito de uma raiz mais natural e o clareamento acontecendo sem marcas. Então você pegar lâmina na horizontal e mais padrão, ó, mais retinho, é melhor. Porque a quantidade de cabelo que você vai pegar é a mesma. Então você não vai ter aquela questão de mais cabelo ou menos cabelo. Então, recapitulando, divisões no zigue-zague marca mais. Você pode estar achando que zigue-zague vai tirar marcas, mas não, você vai ter mais marquinha. Quando você pega a lâmina na horizontal com a mesma proporção, fazendo corretamente vai marcar menos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a aplicação. Então, você tem algumas formas de fazer. Eu vou pedir acho que ajuda aqui do Luquinhas, que eu até acho que é mais fácil para segurar aqui, Luquinhas, só para mostrar. Até para apoiar um pouco a cabecinha dela, que eu não sei se ela está presa aqui no carrinho, ela tá balançando um pouquinho. Então, deixa eu só dividir aqui certinho, Lucas, só para mostrar aqui para eles, ó. Vamos lá, ó. Vou mostrar aqui pro Rafa. Então vamos lá, ó. Aqui eu fiz uma divisão, então o que eu tenho que entender? Primeira coisa, se essa cliente quer uma iluminação compacta, se eu pegar uma mecha fina e guardar ele direto, sem deixar transparência, qual é o efeito que eu tenho? Somente o cabelo que eu vou guardar que vai ficar escuro, ou seja, vai predominar um cabelo mais claro. Se eu quero uma iluminação onde eu tenha contraste, isso é importante, porque muitas vezes o cabelo, as clientes quando fazem babyliss, ou você vê uma foto na rede social, você vê aquele contraste de cor, ou seja, se você pegar o fio e ele sair ele inteiro e clarear todo, você não vai ter esse contraste. Então o que é importante é onde eu particularmente gosto muito de fazer a iluminação. Dessa forma, deixa eu só colocar aqui, já colocar aqui na bancada, que aí eu uso aqui como apoio do pó descolorante. Então vamos lá. Vê se te atrapalha aqui, Rafa. Aqui te atrapalha? Não. Tranquilo? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Pego o cabelo, vou dividir aqui, dividir metade em transparência. Por que transparência, gente? Quando eu faço com transparência, esse fio ele vai ficar escuro, ou seja, e eu vou ter esse cabelo iluminado. Quando eu fizer um processo de babyliss, o claro vai misturar com o escuro, ó. Então eu vou ter pontos de maior contraste na minha iluminação. Se eu desejo ele mais aceso, eu não vou tirar. Eu vou guardar ele inteiro justamente para ter pontas mais claras. Se eu quero o contraste, sempre eu pego transparência. Então eu particularmente prefiro pegar lâminas horizontais do que em zigue-zague. O que eu vou fazer? Pego o cabelo, metade dele. A forma correta de eriçar o cabelo. Eu falo que tem 3 pilares que você precisa saber na hora de fazer luzes para não marcar. Primeira coisa, forma correta de eriçar um cabelo. Segundo pilar, forma correta de aplicar o produto. E o terceiro pilar, a forma correta de fechar o papel alumínio. Qualquer coisa que eu fizer fora
desses pilares, você vai ter o cabelo marcado, você vai ter que corrigir depois ele apagando. Como assim? Um erro muito comum, as pessoas travarem, deixa eu virar um pouquinho pro Rafa, Luquinhas, travarem o cabelo com o polegar na hora de segurar uma mecha. Quando eu seguro o cabelo com o polegar, como eu estou mostrando aqui, o que acontece? Eu traciono o meio dessa mecha. Eu tenho mais tração no meio, tipo segurando assim, ó. O meio tem mais tração e esses cabelos aqui, ó, do lado, ó, ficam mais soltinhos. Então, quando eu pegar um pente e eriçar, o que vai acontecer? Os cabelos das laterais vão entrar e o meio vai ficar com mais cabelo. Eu criei uma marca mesmo eriçando, gente. Mesmo eriçando, eu criei uma marca. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, forma correta de grampear um cabelo na hora de você eriçar. Penteie a mecha a 90 graus e trava desta forma, ou seja, a pressão da mecha é a mesma. Então, eu colocando a 90 graus, eu tenho a mesma pressão em toda a mecha, ou seja, quando eu vier aqui com pente, vai vir de uma forma uniforme. Segunda coisa, o porquê 90 graus? Quando eu levanto esse cabelo para eriçar, os cabelinhos novos já saem do meu raio de descoloração. Ou seja, às vezes é um cabelo que nem ia chegar nas pontas e eu ia descolorir ele de bobagem, de besteira. Então, eu pego ele a 90 graus. Não precisa de força, você não precisa travar. Eu vejo que tem, às vezes, profissionais que faltam empurrar com o pé a mecha ali para eriçar um cabelo. E tem que ser um movimento muito suave, porque o que você tem que lembrar? Você está embaraçando e depois você vai precisar desembaraçar. E acaba sendo um processo desconfortável para a cliente. Então, quanto mais suave for o movimento e preciso, melhor. Eu não preciso fazer força. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou aqui aqui, Rafinha, ó. Vou mostrar aqui para você. O papel tá aqui, Lucas? Só para... Deixa eu puxar aqui, aí você me passa. Atrapalha aqui, Rafa? Não. Então, vamos lá. Peguei 90 graus, seguro esse cabelo, movimento suave, gente. Você vê que eu seguro até com o dedinho, ó. 1, 2, travei. Olha como minha lâmina é limpa e uniforme, tá? Ó como ela é limpa e uniforme. Ou seja, vamos recapitular, ó. Peguei a mecha, vou desembaraçar, ó, e olha como desembaraça fácil, ó. Tá na frente aqui, então vamos lá, ó. Então vamos ali. Ó. 90 graus, seguro o cabelo e suavemente, ó, suave, ó o cabelo entrando aqui, ó, suave. Eu não preciso força. Aqui, ó, como eu estou segurando o pente. Peguei a mecha, olha a mechinha como ela tem a mesma quantidade. Então, ou seja, primeiro pilar, eriçar da forma correta, que é isso. Segundo, aplicação do produto. Então, vamos lá. O maior erro que eu vejo dos profissionais é pegar o pó descolorante, quando eriçar, e começar a aplicação de cima. Ou seja, eu tenho uma sobrecarga de produto nessa região. Quando eu tenho uma sobrecarga de produto nessa região, o que acontece? Automaticamente eu tenho uma marca. Então, qual que é o segredo? Você precisa, na aplicação, se quiser até travar, pode travar, Luquinhas. Deixa eu só pegar aqui. Aí. Se você precisa ter um espaço para esfumar com o pincel. Como assim? Peguei meu pó descolorante, aplico meio e pontas do cabelo, ó. Então eu venho aqui, aplico meio e pontas, ó. Meio e pontas. Certifico que todo o cabelo no meio aqui, ó, foi produto. E aqui, olha que coisa curiosa, eu tenho espaço. Com esse espaço e o meu pincel com quase nada de resíduo, olha aqui, ó. Eu tenho espaço para esfumar esse cabelo. Esfumando esse cabelo, o que acontece? Ó, ele tem pouco produto e ele começa a vir com sobrecarga, ou seja, o clareamento ele vai vir de uma forma mais natural e com maior intensidade nas pontas. Recapitulando, ericei da forma correta, apliquei da forma correta. O último pilar, fechar o papel. Mesmo esfumando, se eu vier aqui e apertar, eu marquei novamente. Eu marquei essa mechinha. Então, qual que é o truque? Quando você vai fechar o papel, evita tracionar no centro, ó. Fecho de um lado, fecho do outro, ó. Eu não aperto aqui no meio. Porque mesmo se eu colocar o produto, esfumar tudo certinho, na hora que eu colocar e fechar e apertar, eu marquei o cabelo.
Então, sabendo isso, gente, sempre você vai ter um processo de iluminação de uma forma mais natural e sem marca. Eu vou repetir, mas ó, eu vou fazer uma mecha errada aqui, tá, gente? Vou manchar um cabelo para mostrar para vocês que é o comum. Então, vamos lá, vou manchar uma mecha. Aqui é o errado, tá? Peguei, vamos lá, ó. Peguei, tirei a transparência e segurei com o polegar. Vamos lá. Primeira coisa, ó, traciona o centro, quase não vai cabelo para dentro. Mecha grossa no meio, aqui com pouco e no meio com muito. Geralmente, pode travar um pouco mais, Luquinhas, ó. Geralmente o pessoal faz isso, ó. Vem de cima e começa a aplicação como se fosse um retoque de raiz, ó. Venho aqui e encho de produto desde a raiz. Não dou espaço para esfumar e faço uma aplicação como se fosse um retoque de raiz às pontas, ó. Esse eu falo que é um dos erros mais comuns de profissionais na hora de iluminar um cabelo. Então vem aqui, ó, muito produto. Vamos lá, ó. E travo o meu papel, é aperto, ó. Aqui eu fiz tudo errado. Ericei da forma errada, apliquei produto da forma errada e fechei o papel da forma errada. O que que vai acontecer? Olha a diferença. Você conseguir fechar bem aqui, Rafa, para mostrar para vocês, ó. Olha a mechinha minha esfumada. Como não tem marca, a cor vai sair do nada com as pontas mais clarinhas. E olha um cabelo que eu ericei, enchi de produto. Olha essa marca aqui. Então, para vocês verem, gente, que acertar o tom é importante, ter um conhecimento de colorimetria é fundamental, entender fundo de clareamento, o tom desejado, aonde você enxágua, isso é fundamental. Mas parece uma bobagem. Um simples forma de fazer muda tudo. Se você fizer errado, o resultado vai ficar ruim. Vai ser aquele cabelo que se a cliente fizer uma escova lisa, vai ter marca. Não vai ser aquele cabelo que vai... Que aqui é uma opção. Aqui ela pode fazer um baby liso ou pode usar liso. Vai ficar bonito, vai ficar com uma saída natural. Aqui, ó, vamos fazer. Eu vou repetir mais uma mecha aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu só repetir aqui mais uma mechinha. Então eu vou pegar só para mostrar para vocês, ó. A forma correta. Vamos lá, ó. Peguei a mechinha, tirei a transparência para ter fundo escuro. 90 graus, suave, ó. Ericei de uma forma muito limpa e tem uma mecha uniforme, a mesma quantidade. Coloco o papel, faço a aplicação do meio para as pontas, ó, sobrecarrego, ó, meio e pontas, tá? Ó, meio e pontas. Então vem aqui, ó, meio e pontas, meio e pontas. Certifico que o cabelo aqui, ó, tá com o produto nele inteiro, então eu dou uma mexida nele para entrar, penetrar realmente o produto. E aqui eu tenho espaço, ó, para fazer isso aqui, ó. Ó, ericei, ó. Eu criei um esfumado com o próprio pó descolorante. Criei esse degradê, travo as laterais e não aperto o meio. Ou seja, saída natural com pontas mais claras. Esse é um cabelo, quando ela fizer uma escova lisa, ela vai ter naturalidade, que foi o que eu separei aqui, com um contraste de clareamento. Então, se ela fizer um babyliss, isso vai misturar, você vai realçar muito mais a cor. Obrigado, Luquinhas. Agora, valeu, Luquinhas. Agora eu vou mostrar para vocês. Imagina, poxa, Rodrigo, você mostrou aqui, você tá com o Lucas, menino de ouro, que travou para você, mas muitas vezes no salão eu trabalho sozinho, eu não tenho assistente, eu não tenho toda essa estrutura, né? Eu trabalho num salão pequeno e também eu quero fazer um trabalho bacana. Óbvio, se você tem alguém para te ajudar, é muito melhor e muito mais rápido. Mas, poxa, Rodrigo, eu não tenho essa pessoa. Por que eu recomendei para vocês essa presilha? Olha que coisa curiosa. Deixa eu mostrar aqui bem pro Rafa. Por que essa presilha aqui, ó? Que eu dei a dica para vocês que esse tipo de presilha é muito bom. Peguei a mecha, tirei a transparência. Ó. Dedo grampeado, 90 graus, ericei, ó, suave. Gente, ó. Olha a força que eu coloco aqui, ó. Ó. Eu não tô fazendo força, eu tô, ó, elevando a minha mecha
e sabendo o que eu estou fazendo. Eu não estou no escuro. Eu sei o que eu estou fazendo, onde eu vou colocar e o quanto eu vou alongar. Ericei. Qual que é a função de alguém travar para você um pente? É esse cabelo que você colocou para dentro não voltar com a tração do pincel. Para quando você fizer assim com o pincel e colocar o pó descolorante, tudo isso aqui não voltar. Então qual que é a função dessa presilha? Ericei, eu travo ela aqui, ó, empurro na raiz, ó, travei, ou seja, todo o cabelo que eu coloquei para a raiz, ele não vai voltar. Aqui, eu faço a minha aplicação, ó, e tenho espaço para, ó, esfumar. Ó, esfumei, travo as laterais, venho aqui, tiro a minha presilha. Então, na verdade, a função dessa presilha é justamente, se você tiver, óbvio, Rodrigo, eu tenho alguém na minha equipe que pode me ajudar a travar. Recomendo, você vai produzir muito mais. Rodrigo, eu tenho 2 pessoas da minha equipe, monte junto. Eu sempre falo, trabalhar em equipe é muito mais fácil. De repente você tem uma pessoa que monta atrás, você monta à frente e alguém passando papel e pó descolorante. Então você fazendo um trabalho em equipe, sem dúvida, quando nós falamos, né, o meu trabalho aqui no dia a dia, a minha média de atendimento é de 25 a 32 clientes por dia. Dessas 32 clientes, todas cortam. Eu faço 30 cortes quase diariamente e desses 30 cortes, no meio, tem quase 14 reflexos. Rodrigo, você faz as frentes. Como eu consigo cortar 30 e tantos cabelos e fazer reflexo? Porque eu tenho uma equipe de colorista boa e formada. Então é importante você otimizar esse time, ter um time bacana de apoio para justamente, quando você coordenar isso para o seu time, você entender a referência ali com a cliente, o que você quer fazer, passar para a tua equipe, olha, a gente vai fazer lâminas de 2 em 2 de largura com transparência ou não, vai ser lâminas de 1 em 1, todo guardado no papel, ou 2 com transparência e uma todo no papel, ou seja, você vai ter profundidade e umas mais acesas. Quero alongar até a raiz, quero somente meio e pontas. Então você consegue pensar, quero todo natural com um contorno mais marcado. Então o que eu vou fazer no contorno, no caso? Em vez de montar ele na horizontal, eu já vou montar a primeira lâmina de toda a lateral já para frente no rosto da cliente, eriçando até a raiz. Então, em vez de montar assim na horizontal, eu já vou montar aqui. Posso fazer 2 em cada lateral e 3 na franja, ou seja, vai cair com essa frente mais acesa, indo até a raiz. Então, é só você pensar. Eu falo que o profissional que ele pensa para fazer a cor, ele não tem surpresa na quantidade, não é uma surpresa, você sabe o que está fazendo. Então esses pilares, gente, parece uma brincadeira, mas são muito importantes aí na hora de você, eu digo, personalizar uma cor. Personalizar para a cliente, para a sobrancelha dela, para o tom de pele, para a realidade, se ela deixar liso, se ela ondula, enfim. Com isso você consegue saber o que você está fazendo. E eu acho que hoje o que a cliente está buscando é justamente personalizar o serviço. E é justamente aqui no salão o que eu tentei fazer com a minha equipe. Então, eu falo que não é uma produção em série de cabelos iguais. Eu gosto de formar profissionais pensantes, pessoas que sabem o que estão fazendo. E principalmente a cliente ter uma experiência de que aquilo para ela é a melhor opção. Um exemplo, parece uma bobagem, eu estou até aqui, vou até te mostrar, Rafinha, se você conseguir fechar a câmera aqui, ó. Um exemplo, aqui a gente está numa sala de noiva, tá? Só para mostrar para vocês. É uma sala de noiva, geralmente uma sala mais reservada que tem uma bancada, mas todo o salão praticamente ele tem esse padrão aqui. Então o salão, todas as bancadas são dessa forma, com várias fileiras. Então aonde eu tentei surpreender minha cliente? Numa besteira, que é uma bancada. Home office, então muita gente está trabalhando agora em casa e vai ser algo que veio para ficar. Olha isso aqui, ó. É um móvel que a cliente sentada aqui, ela consegue colocar o notebook dela. Olha isso aqui, coloca o notebook, coloca o USB e consegue trabalhar. Outra coisa, se ela vai comer alguma coisa, aqui ela consegue sair desse ambiente que geralmente tem mais sujeira, de cabelo, apoia uma escova, secador. Ela sai desse ambiente e quando ela quiser guardar, ó, coloca. Então foi uma forma que a cliente, quando eu vejo ela colocando no notebook, põe no colo, lá o computador fica toda torta, eu abro para ela e falo, ó, você pode trabalhar aqui. Nossa, que legal. Então são coisas que eu personalizei aqui no meu salão para justamente surpreender e a cliente ter uma experiência legal.
Isso aqui é a mesma coisa. A cliente entender que você personalizou uma cor para ela, do que melhor fica para ela, ela vai ficar muito mais satisfeita, tá? Então, você dá o seu toque ali. Eu falo que referência eu gosto sempre. Gosto de referência, quando o cliente chega com foto, ali já te adianta muito do que ela gosta e o que ela não gosta, mas é fundamental você dar o teu toque para ela como profissional e recomendar o mais indicado para ela, tá bom? Com esse, lembra sempre, gente, lembram sempre, 3 pilares. Forma correta de eriçar, forma correta de aplicar produto e forma correta de fechar o papel. Junto com uma mente estratégica para definir os pontos de iluminações, o seu cabelo vai ficar iluminado e perfeito, tá bom? E aí, gente, vocês gostaram? Vocês viram a importância de você trabalhar com conhecimento, saber a forma de montar uma lâmina, a forma de você esfumar, a forma de você aplicar o produto, fechar o papel. Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Então vocês percebem que trabalhar com conhecimento é muito melhor. Você sabe o que você está fazendo, você trabalha com segurança. Então tudo se torna mais fácil, o resultado muito melhor. Se vocês se identificaram com o meu trabalho, com o meu método e tudo isso fez sentido para você, então eu convido a todos a participarem do próximo passo, que é a minha certificação. E na minha certificação, vocês vão ter acesso de uma forma muito mais profunda e detalhada de todos os passos que eu falei aqui na maratona. Primeira parte, a parte técnica. Na parte técnica eu vou ensinar para vocês técnicas precisas de cortes longos, médios e curtos, que é a dificuldade de muitos profissionais de beleza no Brasil. Vocês vão aprender o fundamento da cor, então para você ter uma grande noção e um grande conhecimento em colorimetria e técnicas de iluminações e loiras e morenas. Então vai te tornar um profissional muito completo. Depois do primeiro passo, que é a técnica, nós vamos para o segundo passo, que é a estratégia de carreira. Então eu gravei uma mentoria para vocês para explicar do início até todos os passos que você precisa para ter sucesso na sua profissão. Fazendo um bom marketing, sabendo divulgar o seu trabalho, sabendo aí as pessoas reconhecerem o seu trabalho também, que é muito importante. Então eu vou passar isso tudo passo a passo que eu fiz na minha carreira, que eu tive sucesso e com certeza, para um profissional como eu, que começou varrendo o chão no salão e chegou onde cheguei, tenho certeza que qualquer pessoa consegue e você vai conseguir também. E o terceiro passo, que são as vendas. Realmente, depois que você conseguiu atrair o cliente na sua cadeira, o que você fazer para encantar esse cliente, conseguindo vender mais serviços, mais produtos e, consequentemente, alavancando o seu faturamento. E além de todo esse conhecimento, ainda você vai ser certificado pela minha metodologia. E o que você vai fazer com isso, Rodrigo? Você vai poder mostrar para suas clientes que vocês foram formados por mim, divulgar nas suas redes sociais, ter no seu salão, na parede do seu salão, e com isso você vai passar muito mais autoridade para sua cliente. E se você quiser dar esse próximo passo junto comigo, aqui embaixo tem um link para pré-inscrição. Então você entra lá, faz sua pré-inscrição, fique atento no seu e-mail, no grupo do WhatsApp, que vocês vão receber todos os detalhes do nosso treinamento. Bem, eu queria agradecer o carinho de todos vocês que estiveram comigo nessa maratona, desejar muito sucesso, muita prosperidade e desejar que esse treinamento possa mudar a carreira de vocês. Um grande beijo para vocês e Deus abençoe a todos. Oi, eu me chamo Aline, sou da cidade de Mairinque, sou cabeleireira desde 2013. Eu sempre tinha em mente assim que eu tinha que fazer a diferença na minha cidade, eu tinha que ser diferente, e tanto é que eu descobri essa diferença, eu descobri que essa mudança ela pode existir, e ela existe a partir do momento de decisões que a gente tomar na nossa vida. E uma delas foi a decisão em fazer o curso Total Look, onde veio toda a mudança e transformação que hoje eu trago para o meu salão. Eu fiz o curso, descobri que o curso me abriu muitas oportunidades, deixou muito claro coisas na minha mente que eu não tinha, e eu super recomendo. Eu acredito que vocês vão se apaixonar assim como eu se apaixonei. Uma equipe maravilhosa, onde sempre me atenderam, me acolheram com todo carinho, com toda dedicação. O curso é extraordinário, ele vai fazer toda a diferença na sua vida, ele vai mudar a sua história. Faça o curso que vocês não vão se arrepender. Ele vai dar uma total mudada no seu empreendimento, uma total mudada
em tudo, em toda maneira de você pensar, em relação do que você pensa, vai ser transformado. Que ele veio assim na minha vida e trouxe para mim uma nova visão de vida. Porque você acha que fazer cabelo é apenas fazer cabelo. Não, fazer cabelo vai muito além de fazer cabelo. Fazer cabelo, você vai fazer uma transformação na vida de uma outra pessoa. Você vai mexer com o ego dela, você vai levantar a autoestima dela. E o Total Look, ele ensina você a como iluminar a vida das morenas, porque as morenas não querem ser loira. Isso eu aprendi no curso. É maravilhoso, os cortes, a sabedoria que o Rodrigo Sintra ele tem, a experiência que ele passa pra gente é magnífico. Eu super recomendo o curso, façam, vocês não vão se arrepender. Tchau!